E aí, boa noite. Meu nome é Juan Andrade. Esse vídeo aqui é o primeiro vídeo do meu canal no YouTube. O título dele vai ser Quem Eu Sou e vai ser somente para dar uma breve passada aqui, já que não dá para contar uma história aqui, né? Mas de cara já, quem ouvir, assistir o primeiro vídeo, não gostar do que eu tô falando aqui, não vai gostar dos próximos, porque eu vou ser bem breve, curto e isso vai fazer parte da sequência dos próximos vídeos que virão, né? Quem é o Juan? Em primeiro lugar, eu me identifico como filho de Deus, em primeiro lugar, né? Eu sou cristão, eu sou filho de Deus, sou salvo, sou servo, sou amigo de Jesus e o irmão mais novo dele. Então, em primeiro lugar na minha vida, já de cara, eu já vou deixar bem claro que é o reino de Deus. E já trago um versículo que está bem fresco na minha mente, que é: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ponto. Isso começou na minha vida em 20 de novembro de 2020, que foi quando eu abri a Bíblia para ler a primeira vez. Na verdade foi 14, né? 14 de novembro de 2020. E ali o mundo espiritual abriu para mim, eu comecei a ler a Bíblia, já li ela várias vezes. Já ouvi ela muitas vezes, já li e reli Nova Aliança, enfim, tive uma vida bem ativa ali de jejum, de oração, de experiência com Deus. Eu falo assim com convicção, eu sou cristão verdadeiramente ali desde 2021, que eu falo que é desde quando eu nasci de novo em Cristo. E E eu falo que eu sou verdadeiramente cristão a partir dali porque foi quando eu nasci de novo, foi quando eu tive o meu encontro verdadeiro com Cristo, que é quando você literalmente vê Ele cara a cara, que é quando você tem uma experiência com Ele, não é de crença nem de fato, não é pelo que falaram ao respeito, não é de falácias dos outros, nem de pastor, nem de padre, nem de ninguém, né? Em primeiro lugar, não tem como eu falar de mim sem antes falar de onde eu sou e minhas raízes. Eu vim de Picos, Piauí, sou picoense. Eu vou contar brevemente um pouco da minha história ali, um pouco das lutas que eu tive, né, na minha infância, que me fizeram chegar até aqui, aonde eu estou hoje. Em mais ou menos ali... Vou começar do começo, por onde eu lembro a minha história, que é o quê? Do meu nascimento. O meu nascimento, ele diz muito pra mim, porque eu sempre cresci como uma pessoa, não sei, eu sou um cara que curte rock, é um estilo como estilo de música, e eu ouço uma banda chamada Five Finger Death Punch, que ela tem uma música chamada Battleborn, que significa nascido em batalha. Eu sempre me considerei um cara nascido em batalha por conta da minha história desde o começo, né? Minha mãe, ela me contou no início que quando ela ficou grávida, ela me sentiu, ela sabia que eu ia nascer, tipo, mesmo sem fazer exame, sem ninguém falar nada, ela disse que sabia porque ela sente que é como se fosse uma revelação de Deus. E minha história, ela é marcada por alguns desafios e histórias bem loucas ali no começo, né? Meu pai, quando ele soube que a minha mãe estava grávida, ele tentou dar remédio para me abortar. E eu tive... Já foi a minha primeira luta vencida, já foi ali desde o ventre da minha mãe, né? E meu pai, quando ele soube que ela estava grávida, ele tentou fazer isso e isso já começa com um sentimento de rejeição, né? Depois eu vou falar sobre bloqueios emocionais, entre outras coisas. Não vou entrar muito nessa seara aqui. Mas eu cresci em um ambiente pobre. Eu morei numa casa de taipa que já caiu com a chuva, né, no bairro São Vicente de Picos, Piauí. E de lá, depois morei bastante tempo ali com a minha mãe no bairro Aerolândia, que hoje é chamado Bela Vista. E morei depois disso, aos 14 anos eu saí de casa a primeira vez e fui morar com a minha avó, que que é Namorada do Sol, que é um bairro pobre lá também, que hoje está em desenvolvimento, né? E minhas raízes, elas foram moldadas ali em periferia. Eu cresci bem
bem segmentado, porque por mais que eu morasse em bairro pobre, a minha mãe ela sempre se esforçou para me dar a melhor educação, nunca faltou comida em casa. Então a minha mãe ela me colocou para estudar em escola particular. E é muito louca essa história porque ela se endividava para poder pagar a minha escola, ela fazia tudo o que ela podia para poder para poder me dar uma qualidade de vida, para poder me dar boas experiências ali na minha infância, já que eu fui criado somente pela minha mãe. E nessas referências eu tive várias outras mães, tive a mãe do meu amigo chamado Fabinho, lá em Picos, Piauí, a minha tia, a minha avó, e o meu avô foi a minha figura paterna durante a infância. Então eu cresci bastante próximo a essas pessoas, ao meu tio Daniel. Eu nem sei se eu poderia estar revelando nomes aqui, mas eu já falo porque o objetivo da minha vida a partir de agora e a partir desse momento é revelar o meu propósito aqui. Esse canal do YouTube ele tá aqui como um marco do meu posicionamento, como um marco do meu primeiro vídeo, da minha história, e é para formar ali o meu legado, né? O mentor que hoje me ensinou muita coisa, ele fala que se você não tem vergonha do seu primeiro vídeo, tipo, você começou tarde, entendeu? Então, eu tô fazendo do jeito que eu posso aqui, com um celular em cima de uma garrafinha e mirado para mim, sem efeito especial, sem corte de vídeo, sem nada, somente para estar aqui, me posicionar e realmente começar a fazer. E tem uma coisa que eu já falo desde já, né, que é um drive mental, que é fazer, corrigir e adaptar. E aí no processo você vai melhorando. Então, seguindo com a história, eu cresci sem pai. Meu pai, eu conheço ele desde criança, porém ele falava que era o meu pai falou durante a vida inteira, até os meus 12 anos, 12 a 14 anos de idade, foi quando eu abri um processo contra o meu pai, porque minha mãe ela estava em endividamento por conta de pagar a minha escola. E e ver o sofrimento dela me fazia, tipo, sofrer junto com ela, né? Eu sofria junto com ela nesse processo. E aí, como eu não queria que ela sofresse como ela estava sofrendo, eu decidi colocar o meu pai na justiça, que foi quando eu não, ele me registrou na certidão. Eu não era registrado na certidão com o pai, eu era registrado somente com a minha mãe. E aí, quando eu pus o meu pai na justiça, ele começou a falar na cidade que ele não era o meu pai, né? E exigiu um exame de DNA. Aí foi feito um exame de DNA, foi comprovado que ele era o meu pai. E aí rolou mais alguns outros processos, algumas outras experiências que eu não vou falar aqui porque isso é mais para uma conversa mais fechada. Mas entre isso, entrou um processo de pensão alimentícia. O meu pai ele chegou a ser preso 2 vezes por conta da pensão alimentícia. Então a gente teve um ruído na comunicação. E longe de falar que hoje eu tenho algum problema com meu pai, porque eu não tenho, porque a gente já passou por um processo de reatar o relacionamento, já passou por um processo de perdão, e eu vou contar um pouco sobre esse processo aqui para não me estender muito ali na infância. Então, eu já estudei em escola pública municipal, já estudei em escola estadual, já estudei em escola particular, porque chegou um tempo em que minha mãe não conseguia pagar a minha escola porque ela ficou desempregada. Então, foram processos que eu fui vivendo. Eu cresci muito na casa dos outros, eu vivi de aprender muito por observar, né? Eu ia para casa dos meus amigos, eu observava o pai brigando com os filhos e com isso eu fui moldando o meu caráter. Se eu via um pai brigando com meu amigo ali, falando para ele não fazer algo, eu trazia aquilo para minha vida de que aquilo não era uma coisa certa ou uma coisa bonita de se fazer. Então eu fui moldando as minhas decisões já desde a infância. E mais ou menos aos 7, 8 anos de idade eu sofri um abuso sexual e isso foi para mim o maior trauma da minha vida. E isso foi o que
ao longo da minha adolescência eu fui crescendo e tive várias depressões, claro, como muitas pessoas já passaram por esse problema, vem aquele pensamento de você fazer um mal consigo mesmo. Então eu passei por vários desses processos sozinho, só que isso foi o que me ensinou a ter resiliência, a crescer mais como pessoa, né? A dar mais valor à vida. Eu lembro que uma das coisas que eu tinha como valor, que eu tinha essa convicção e como é que eu posso dizer? Eu tinha isso gravado no meu coração, que era o valor à vida, né? Se Deus me deu uma vida, a única vida que eu tenho, por que que eu vou jogar ela fora? Tipo, não faz o menor sentido. Tipo, não faz sentido eu largar uma vida que a minha mãe lutou bastante para ter, que os meus familiares lutaram bastante para que eu crescesse bem, saudável e com educação. Então, eu jogar minha vida fora seria eu dizer não ao esforço deles, dizer não a tudo que eles fizeram por mim. E se eu estou aqui hoje gravando esse vídeo é porque muitas dessas pessoas, mas muitas pessoas me ajudaram a chegar onde eu estou aqui. E nesse processo eu cresci bem, saudável, tive bons amigos, acho que eu tive os melhores amigos de todos, né? Foram eles que me ensinaram muito sobre a vida, sobre ter malícia, sobre lidar com as pessoas, me ensinaram o que é a verdadeira amizade. E, e nesse processo de sair do ensino médio, fazer uma universidade, eu fiz na Universidade do IFP, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, paguei os 6 períodos que tinham do tecnólogo, e na hora de apresentar o TCC eu larguei a faculdade porque eu via que já não fazia mais sentido para mim, né? Por mais que eu sempre fui um amante da tecnologia, sempre fui um cara que desde criança o pessoal comprava aquele Nokia Siemens, né? Que tinha um joguinho da cobrinha, e eu lembro que os adultos eles me entregavam um celular para me mexer, aprender a mexer no celular e ensinar eles a mexer. Então meu contato com a tecnologia já foi desde cedo, foi por isso que eu escolhi uma universidade de tecnologia, porque eu tenho uma certa facilidade em entender padrões, a lógica e a base natural das coisas. E por ter essa facilidade, eu fui muito autodidata. Então, ali na minha adolescência, eu já formatava celulares, eu trocava sistema de celulares. Eu lembro de um Galaxy Pocket, que foi o primeiro celular que eu... Não foi o primeiro, mas foi o segundo ou terceiro celular que eu tive. E eu trocava o sistema desse celular e era bem legal aprender todo o processo, né? Sempre fui muito ligado em games, então eu vou compartilhar um pouco de toda a minha experiência aqui nesse canal, porque eu vejo que faz sentido eu trazer aqui muito desses ensinamentos que eu tive, né? Por mais que eu tenha crescido somente com a minha mãe, ela me ensinou bastante valores, e quando eu tinha mais ou menos uns 12 anos eu comecei a sair de bicicleta na rua da cidade lá, e comecei a aprender de tudo um pouco e participar de muitas experiências boas e ruins, só que sempre tendo em mente que tudo que eu tive de experiência foram coisas que vieram para me ensinar algo, né? E, e minha vida eu falo que começou realmente, que foi no 14 de novembro de 2020, que aí foi quando eu comecei a ler a Bíblia pela primeira vez. E aí, quando eu comecei a ler a Bíblia, foi como se o mundo espiritual ele tivesse sido aberto para mim. Foi quando eu comecei a conhecer a Cristo, comecei a conhecer Jesus. E eu tive um excelente mentor para me ensinar a ler a Bíblia, a orar e a crescer espiritualmente. De renúncias atrás de renúncias, fazendo jejum, de renunciar a uma vida medíocre, uma vida de merda, porque a maioria das pessoas hoje no Brasil vivem essa vida de merda, né? E eu sempre fui um pouco, como é que eu posso dizer? Eu gosto de falar isso, né? Sempre fui meio diferentão. Tudo que era modinha, tudo que o pessoal gostava de fazer, eu simplesmente ia na contramão daquilo. Então, tipo, se as pessoas gostavam de ir pela esquerda, já é o primeiro código. Se as pessoas gostavam de ir pela esquerda, eu ia pela direita, só de birra. Então, isso me fez com que eu nunca andasse ali tanto com a maioria, né? Isso me fez sempre muito selecionar bem as pessoas com quem eu iria andar.
E isso me fez crescer demais, porque eu só tive amigos mais velhos que eu. Tipo, os meus amigos eram 3 a 5 anos mais velhos que eu, com muito mais experiência, e com eles eu pude aprender muita coisa. E há pouco tempo, né? Isso, tô vendo aqui a data, 5 anos atrás foi quando eu senti que a minha vida realmente começou, né? Porque foi a primeira vez ali que eu abri sobre o abuso, que eu nunca tinha falado pra ninguém, tinha sofrido demais. Hoje eu falo sorrindo dele porque ele já não me afeta mais. Boa parte do processo de eu estar até gravando esse vídeo aqui veio disso, né? Que foi um processo de me perdoar e liberar o perdão. E depois que eu liberei o perdão desse trauma, eu pude viver a maior libertação da minha vida. E engraçado que nem foi tão difícil liberar o perdão ali do abuso, né? No começo foi porque eu sentia muita dor, mas depois que eu entendi, aquele saiu do meu coração e nunca mais eu senti essa dor. E a última pessoa que eu pus ali na minha lista do perdão era o meu pai, e foi o mais difícil de fazer, mas aconteceu. E quando aconteceu, minha vida se transformou e tudo começou a fluir na minha vida. E das experiências que eu tive ali, por exemplo, da universidade, no primeiro período já ali, eu já consegui uma vaga de estágio numa loja de autopeças no Piauí. E nessa loja de autopeças eu aprendi a literalmente lidar, a viver mais a vida, né? Eu tive que aprender a ser homem bem cedo, desde criança. E só que eu falo que esse meu primeiro trabalho ali formal, né? Porque eu já tinha trabalhado em alguns negócios da família. Esse meu primeiro negócio formal, que foi esse estágio, me ensinou bastante sobre negociação, sobre vendas, sobre ter uma empresa. Eu lembro que eu era o primeiro a chegar, eu tinha que abrir a loja, tinha que colocar água no bebedouro, aí depois disso tinha que limpar o balcão da loja, tinha que limpar os computadores, limpar a impressora e depois ligar todos os sistemas, fazer todo o processo, né? Lá nessa empresa eu fazia aquela venda que não é a venda ativa, né? Que é você ir até o cliente, mas o cliente ir até você era a venda passiva, porque era uma loja, né? E aí tinha essa questão da loja, tinha essa parte de vendas, trabalhei como técnico de informática, fiz cobrança, eu operei o caixa, fazia algumas operações de caixa, aprendi a lidar um pouco com o sistema fiscal e sistema de estoque, sistema ERP, de gestão de empresa. E isso foi fazendo a minha mente expandir e as minhas experiências expandirem ainda mais, que aí foi quando eu comecei a trabalhar ali em uma holding, um escritório que gerenciava ali 38 CNPJs, que aí foi onde eu sinto que boa parte do meu crescimento, principalmente profissional, veio dali, porque eu tive que lidar com muitas e muitas pessoas, pessoas dos mais leigos até os mais experientes, e isso me fez ter uma visão diferente do mundo. Eu consegui crescer de maneira assustadora por começar a fazer viagens, viajando sozinho para poder estruturar lojas, para poder fazer uma loja funcionar. As operações do Boticário, por exemplo, esse escritório, 16 dessas lojas eram do Boticário. Entre elas envolviam 4 revendas e 12 lojas físicas. Então, o Boticário, a cada 5, acho que é um período de 5 a 10 anos, eles têm um período que eles fazem ou um processo de revitalização da loja, é uma abertura de uma nova loja, né? Que aí a gente fazia, ou a gente abria novas lojas em novas cidades, ou a gente fazia uma revitalização nas lojas já existentes. E aí eu participei de várias dessas revitalizações, onde a operação da loja acabava 2 horas da tarde num sábado, e tinha uma obra relâmpago ali das 2 horas da tarde até a data de abertura da loja, que era na segunda-feira, 8 horas da manhã. Então eu pude participar de processos bem dinâmicos, onde eu aprendi demais, demais, demais. Só que em todo o processo eu sempre fui autodidata, né? E já caminhando do meio para o fim desse vídeo, eu quero falar minha esposa tá rindo aqui, ó. Eu quero falar da minha experiência, que eu acho que foi a que marcou a minha história, né?
que foi quando eu comecei a ler a Bíblia, onde o mundo espiritual abriu para mim. Em mais ou menos um mês de leitura da Bíblia e mudança de mentalidade, eu vivi o que a Bíblia fala de batismo no Espírito Santo. Eu fui batizado no Espírito Santo sem conhecer o Espírito Santo. E foi uma experiência louca atrás da outra. Eu tomei uma decisão de sair do Piauí, porque tive uma direção de Deus, onde em Gênesis 12:1 ele fala: Abraão, sai da tua cara, sai da tua parentela, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E foi onde eu tomei a decisão de vir para Alphaville, Barueri, e daqui a minha vida começou a mudar inteiramente. Eu pedi demissão do trabalho CLT que eu trabalhava. O primeiro e único trabalho CLT que eu trabalhei foi esse escritório grande de uma holding. E a partir dali foi onde minha vida mudou inteiramente. Depois que eu pedi demissão, eu abri 2 empresas lá em Picos, que uma delas era desses 2 negócios. Um era a venda de roupa, moda íntima feminina durante a pandemia, e delivery de doces. E depois eu abri mão disso, não quis mais mexer com isso e simplesmente segui meu coração para vir para São Paulo, que aí foi onde a minha vida ela foi marcada por experiências com Deus a ponto de acontecer muita loucura. Eu não senti de entrar nisso agora, mas foram coisas que foram marcando a minha vida cada vez mais. E depois disso, eu comecei a crescer de forma exponencial, porque a minha mentalidade mudou. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a ler livros, e depois que eu comecei a ler livros, já para mim já era uma vida que não tinha volta. Eu comecei a literalmente ser estragado para as coisas desse mundo aqui e focar o meu coração somente no reino de Deus, que é a principal mensagem desse vídeo. E a principal mensagem que eu vou passar no meu canal do YouTube. Então, se você de imediato tem algum tipo de preconceito, alguma forma de repulsa a isso, eu não vim aqui para pregar religião. Eu odeio religião porque não é que eu odeio religião, mas eu odeio religioso. Essa é a diferença, né? Eu cheguei a participar de algumas denominações, e essas denominações eu tive tive umas más experiências lá, onde eu literalmente saí da igreja revoltado, tipo, levantei da igreja no meio de um culto, né? E aí nunca mais pisei nessa igreja. Decidi não pisar mais nessa igreja. E aí falei também para mim mesmo que eu só ia... eu não queria que mais ninguém falasse da Bíblia para mim, se não fosse eu mesmo a pessoa a ir direto na fonte buscar informação lá dentro. E aí, nesse processo foi onde eu comecei a ter um relacionamento e desenvolver intimidade com Deus. Foi onde todas as minhas dúvidas foram respondidas, foi onde eu aprendi sobre o perdão, foi onde eu aprendi sobre o verdadeiro amor. Que o verdadeiro amor, tem gente que acha que amar é esses namoro besta que tem, é o amor de pai e mãe, é muito mais que isso. O amor de pai, ele passa uma parte de mensagem desse amor, e o amor de mãe também passa uma parte de mensagem desse amor. Só que o verdadeiro amor, ele é bem maior que isso. Depois isso é conversa para outro vídeo. E isso é algo que me fez crescer absurdamente. E aí eu tomei várias decisões, vim aqui para São Paulo. Estou aqui em São Paulo já tem uns 4 anos. 4 anos, desde de agosto de 2021. E hoje eu trabalho no ecossistema do Pablo Marçal, trabalho como diretor de TI lá. E não só isso, eu tive experiência com vários outros players do mercado digital, e pude crescer bastante em várias profissões que eu trabalhei no marketing digital. Cresci bastante na minha mentalidade, espiritualmente, e profissionalmente, e financeiramente, em tudo, né? Hoje eu sou casado com uma mulher maravilhosa chamada Iris, e ela tá aqui na minha frente agora. E
eu agradeço ela já desde já, porque ela me apoia em tudo e ela é uma mulher excepcional. Eu não vou mostrar ela aqui agora, não sei se eu vou mostrar algum dia, mas com certeza vai aparecer porque esse canal aqui vai ser um canal voltado à espiritualidade, ao reino, ao empreendedorismo e à tecnologia. E em breve eu vou postar mais vídeos aqui. Esse foi só um resumão do resumo do resumo. Tá bem longe de eu ter falado boa parte das experiências que eu já tive. Mas eu acredito que é um bom começo. É um ótimo começo pôr um celular em cima da garrafinha e filmar o rosto e começar a se posicionar de maneira ativa. Então, eu vou me posicionar digitalmente e eu vou me posicionar também politicamente. Eu vejo que o que tem acontecido hoje, principalmente no Brasil, com essa experiência política, tem sido literalmente não vou dizer uma lástima, mas é triste. Né? O que o Moraes está fazendo como ministro do Supremo, o que o Lula faz como presidente desse país. Eu não vou falar não vou ofender essas pessoas, porque a palavra a qual eu sigo, a palavra a qual eu leio, a qual eu aprendo e a qual eu me conectei, fala que eu devo honrar os meus líderes. Então, eles são alguns líderes da nações, mas eu não vou falar da pessoa deles, mas do comportamento e daquelas atitudes que, pelo que mostram as pesquisas, acima de 70% dos brasileiros estão em desacordo com essas decisões que são tomadas, né? Eu acredito que eles estão roubando ali os nossos direitos, principalmente constitucionais, e de voto, né? Porque se eu não consigo confiar no sistema de urna desse país, eu não consigo confiar em qualquer parlamentar que entrar lá, ou seja, no Congresso, ou no Poder Executivo, ou no Poder Judiciário. Eu sei que o pessoal do Judiciário são selecionados a dedo, mas eu não vou entrar nessa seara da política agora, não. Mas eu vou deixar bem claro aqui que a esquerda é algo que eu abomino, o marxismo cultural é algo que eu abomino, e eu vou entrar em cada um desses assuntos conforme eu for gravando os vídeos aqui. O meu propósito é de, nos próximos 100 dias, gravar vídeos todos os dias aqui para o canal, para que a gente comece a se conhecer mais e para que eu possa informar tudo o que eu tenho de carga de conhecimento e sabedoria, mas de também poder compartilhar a experiência, né? O principal propósito desse canal aqui é promover transformação de vida. Então, eu vou dar o meu máximo aqui para que o máximo de vidas sejam transformadas e para que o máximo de pessoas conheçam o nome, não só o nome de Jesus Cristo, mas que tenham uma verdadeira experiência com Ele, que vejam Ele igual eu vi e que vivam e sintam e saibam no profundo do coração que Ele é o que Ele é o nosso Senhor, Salvador, amigo e que é o principal exemplo de ser humano que já passou por essa terra. Ele foi 100% Deus, 100% homem, ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia e nos trouxe a mensagem do reino e nos trouxe a salvação para nossa alma. Então, em primeiro lugar, exaltar o nome dele, porque isso é o que mais importa. Eu não vou trazer aqui de forma religiosa, porque eu não cresci num ambiente evangélico, eu não sou não cresci em igreja nenhuma, então a minha experiência é de leitura com a palavra, experiência direta com Deus, então vocês não vão ver uma linguagem de religioso aqui. Eu tenho uma certa abominação por gente religiosa e eu depois vou explicar sobre espiritualidade e religião, que são duas coisas no meu conceito diferentes. Então, depois eu entro nesse assunto mais específico. Só que a mensagem principal desse canal aqui vai ser sobre o reino, vai ser sobre experiência de vida, vai ser sobre crescimento pessoal, vai ser sobre aprendizado contínuo, vai ser sobre família,
vai ser sobre paternidade, vai ser sobre o seu posicionamento como homem ou posicionamento como pessoa. E eu queria encerrar esse vídeo com uma mensagem que queima no meu coração desde sempre, que é sobre o posicionamento, né? Porque o problema não é o barulho dos maus, mas sim o silêncio dos bons. E como um dos bons que ainda existem, eu decidi me posicionar e eu vou estar aqui, e esse é o start e não tem mais volta. Então é isso. Obrigado para você que ficou até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, de clicar no gostei, de compartilhar o vídeo. E é isso. Então, um grande abraço. Comenta também e já é. Tamo junto.